naquilo é que Deus manifesta a sua graça, daquele simbolismo, muito do Israel do passado. Olha só, o católico tem muito do Israel do passado. Ou seja, a igreja, a gente fala o católico, mas a igreja dos primeiros anos, dos primeiros séculos, praticou isso, por isso que isso entrou no catolicismo. Não acho que não praticou, não. Tá? Claro que teve lá que não praticava. Nós vimos aqui a escola de Antioquia, a escola de Alexandria, não viu isso? Ou seja, mas você tinha gente que praticava simbolismo. Os grandes pais da igreja que a gente tanto admira, praticaram esse tipo de coisa. Hoje nós falamos, entre aspas aqui, nós em totalidade aqui, não cremos numa predestinação. Mas Agostinho afirmava. Tá? Então, tem em mente que o entendimento acerca das coisas de Deus ele sempre foi conturbado. Tá? Não é tão fácil. Não é ferro e fogo assim. Não. Você tem coisas que você tem que conhecer o contexto daquilo para poder ver. O livro de Apocalipse quase não entrou na Bíblia. E graças a Deus, porque pelo fato de eu não estar lá, porque eu tiraria ele da Bíblia. Livro que só dá problema. Nenhum dos apóstolos leu. A salvação é indiferente. Cada um interpreta de uma forma. Isso é confusão, irmão. Deixa isso quieto. Hein? Por isso, quando eu na minha fé boba lá de trás, quando mandaram o R.R. Soares, tinha um quadro na televisão que ele chegou umas perguntas para ele. Certo? Sim. E aí o que aconteceu? Perguntaram acerca do livro de Apocalipse. Aí ele falou, irmão, Apocalipse do dragão, não sei o quê, vamos deixar isso de lado, o negócio é filho de Jesus. Ele fez certo, e eu, na minha fé boba, inocente lá de trás, no início de fé, critiquei. Que Deus me perdoe, eu não tenho condição de perdoar, que eu nem conheço pessoalmente. Então, o que acontece? A gente cai nesses erros. Tá? A gente cai nesses erros. Ele fez certo. Bom, é palavra de Deus, é palavra de Deus, porque Deus é o Deus soberano e permitiu aquele livro estar ali. Mas aquele livro não é simbólico, ele tem um contexto, ele tem uma série de anúncios para ele. Você, para mencionar aquele livro, cuidado com o que fala. Peça uma palavra revelada a Deus naquilo que está escrito ali. Porque senão, não a revelação da interpretação acerca daquilo ali. Porque você não vai ter, vai achar que é Deus ou não vai ter. Porque cada um na história da igreja teve uma. Mas uma palavra revelada através do texto que estaria diferente. Tá? Não sei se vocês estão entendendo quando a gente fala sempre de palavra revelada. Não necessariamente aquilo que está escrito ali, mas é o princípio, a mesma coisa que eu faço quando eu extraio daquela lei lá que não deixa por misturar tecidos. Eu extraio o princípio. Eu preciso extrair o princípio daquilo para fazer uma palavra revelada da parte de Deus e Deus me usar. Se eu for querer dar a interpretação daquilo ali, eu vou errar, com certeza. E era um livro que se eu tivesse lá, eu tinha tirado. E foi disputado. Vamos ver isso como produção. Eu gosto do lado, como é nas cartas mesmo. Uma parte das vezes não menciona as cartas, é difícil. É difícil. E aí a gente entra ali, aí ela mencionou que era tua mãe ou você? Era você? Não? Minha mãe viu o filme de João e chora. E chora quando vê a Na Nova Jerusalém descendo. Ele está forte, pelo amor de Deus. Televisão. Se eu for fazer igual o faraó também teve sonho. Viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Se fosse literal, ou seja, vai ter hora que o açougue vai estar cheio, vai ter hora que o açougue vai estar vazio. Essa seria a interpretação. Eu tenho que tomar cuidado com a literalidade, principalmente no espírito do Apocalipse. Mas é tanto cristão que está esperando andar na rua de ouro, pois é. mergulhar nesse Bom, ele vai ter que arrumar muito dinheiro para montar uma rua de ouro e ele está em cima. É muito. Acho que o mais escuro do Apocalipse não é para Morada Celestial, onde a rua de ouro. Orientava a gente não ler. Orientava o discipulado, depois eu fazia discipulado. Não, deixa quieto. Eu li às vezes do meu jeito. Olha na frente você lê. É porque é um livro complicado. Eu lia quando estava no mundo. Quem foi católico, fez catecismo, recebeu uma Bíblia de capa marrom com o rosto como se fosse de Cristo. Pelo menos era a Bíblia que eles davam no catecismo católico.
E eu li o livro de Apocalipse, comecei a ler, não entendia nada. Porque as pessoas no mundo entendem Apocalipse o quê? Final do mundo. Eu fui ler justamente pela curiosidade, que é o cara o Nando faz, né? Aí não entendi nada. Eu era criança. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo azul. Não, nem é questão de cavalo, das próprias cartas, se você não sabe o que é aquilo. Vamos. Minha mãe tinha coleção, livro de estudo, eram 10 ou 12 livros grossos, ilustrados. Aí, curioso, criança, mas sempre lendo de Apocalipse. É isso aí. Aí abria aqueles desenhos de inferno, de demônios. Então, tem que distrair é o princípio daí. A gente vai. É igual Jerusalém Celestial. Aí, Minha mãe continua chorando. agora, eu não. Pois Não é é. separado, então. É complicado. Não, Aí é emoção. Pois é. Aí fica aquela pergunta, porque eu não lembro se eram 12 colunas ou 12 portas, 12 portas que falam. que tem o nome dos 12 Fala dos apóstolos. 12 apóstolos. Quem é o 12º? Vai botar o nome do Judas lá? Aquilo não é literal. Aquilo ali é uma representatividade da igreja, dos apóstolos, igreja. E acho que as colunas eram Israel, as 12 tribos de Israel. O povo de Israel. Você está falando do povo de Deus numa totalidade. Aquilo ali não é literal. Né? Mas eu não, 7 colunas, 7 portas, rua de ouro, uma cristal. Pois é. Então não dá. Não dá. Capítulo 4, interpretando os evangelhos. Né? Aí vai falando de algumas características dos evangelhos. Né? Os evangelhos tiveram destinatários próprios, os evangelhos, autores diferentes, contradições textuais, vamos dizer dessa forma, então a Bíblia inteira, não, para ver que tem pontos que não casam, e aí tem que procurar saber por que aquele ponto não casa, não está de acordo. Então, os destinatários foram diferentes, existe figura de linguagem, nós temos 3 evangelhos semelhantes, sinóticos, de mesma visão, e um diferente, quase completamente, os relatos. Os outros não, parece cópia. E essa questão de parecer cópia é que aí tem teoria de diversas fontes, que um foi fonte do outro, mas não sei qual outra fonte, que aí justifica a parte que não está de acordo com o outro. Então, preciso conhecer esse tipo de coisa toda. Porque uma genealogia no início do Evangelho de Mateus? Porque uma genealogia no início do Evangelho de Lucas? Porque nada da infância de Jesus no Evangelho de Marcos. E ele fala que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo já fala de João Batista pregando no deserto. O princípio do Evangelho para trás. Né? Então, é a visão, a parte humana do Evangelho. É inspirado? Mas você tem a parte humana. Tá? Não diz a história que, apesar de parecido, né, os sinópticos, né, diz a história que foram escritos em épocas diferentes, né, e houve um período em que se perdeu isso, né, esses pergaminhos, esses papiros ao longo, e aí foram achados. Será que foram achados completos, integralmente, né? Por isso que de repente tem alguma variação de dúvida, né? Não, o que acontece? Todos os escritos do Novo Testamento foram escritos no primeiro século. Existiam críticos aí, o nosso irmão Alex até falou, que tinha gente que falava por pessoas posteriores que escreveram, por exemplo, no segundo século que escreveu, porque o escrito que você tinha de mais antigo no Novo Testamento, acho que era do ano 125 depois de Cristo, do Novo Testamento. Não me engano era isso. E aí, mas depois eu trago essa informação dele. E aí, o que os críticos bíblicos falavam? Tá vendo? Não tem escrito do primeiro século. Então não foi Mateus, o apóstolo, que escreveu, não foi João, o apóstolo, que escreveu. Foi um Mateus ou alguém que não era Mateus, mas botou o nome de Mateus para ter autoridade no escrito, que era uma prática comum do judaísmo na época. Tá? O livro de Enoque é isso. O quarto Esdras é isso.
Está o nome, e o próprio de Samuel foi falado aqui, está o nome de Samuel, mas não se tem certeza se foi Samuel que escreveu. Para que aquele livro tivesse uma autoridade, pode ter sido até o próprio Samuel, até determinado ponto da vida, e depois da morte dele. Vai falar que foi a Pitonisa que escreveu, né, que apareceu lá, a Pitonisa que apareceu para Saul e falou que era Samuel lá, o demônio, foi ela que escreveu? Não foi psicografia. Então, tem parte do livro que não pode ter sido Samuel. Assim como Deuteronômio, tem parte do livro que não pode ter sido Moisés. A não ser que Deus tenha revelado algo. Ou outro falar, não é o caso. Né? Mas, a não ser que Deus revelou o futuro para descrever o futuro. É uma hipótese? É. Mas, o provável é que alguém terminou aquele livro. Que não foi Moisés. Poderia ser uma biografia revelada, por exemplo, assim, Deus te usa para escrever uma história do Marcelo que viveu há 50 mil anos atrás. Poderia, para Deus nada é impossível, mas não é o provável. Não, e colocou o nome porque foi o próprio personagem, Mateus que viveu aquela história, que curou, que orou, que coisa. Aí Deus te usa para escrever, anos depois, a história de alguém que viveu naquele período. Sim, então, mas aí eu escrevo e põe o nome dele? Ele está falando isso aí. É igual a biografia, você vai escrever uma biografia com o meu, que é minha, com o teu nome? Não, mas aí o que acontece com a biografia hoje? A vida do Marcelo e tal. Por Vladimir Gonçalves. Quem está. Quem Na está verdade, você não está escrevendo. escrevendo. Na os época, fatos, né? o que acontecia era diferente. O que acontecia era alguém escrevia algo e botava o nome de uma pessoa que tinha autoridade naquele algo para que aquele escrito fosse valorizado. Tá? Isso era uma prática do judaísmo. Cultura judaica. Porque tem alguns estudiosos que dizem que foi achado já escrito. Não é assim que a história fala? Que já, por exemplo, assim, eu achei um rolo da lei, um papiro, Sim, já mas... tinha um manuscrito já. Simplesmente fizeram uma montagem depois. Já está escrito, né? Sim. Voltando até para responder isso aí. O que se tinha de registro arqueológico era só do segundo século. Recentemente achou resquício, acho que do Evangelho de João, do primeiro século. Então quebrou aquela teoria dos críticos. Ou seja, aquilo que a tradição vinha falando, que quem escreveu, foi tudo escrito no primeiro século por aquelas pessoas que ali estão escritas. Então aquilo está comprovado hoje que foram aquelas pessoas, que foi Mateus, foi Marcos, Lucas, está comprovado que aqueles escritos são do primeiro século, e aí aquilo reforça a tradição que diz que não foram estas pessoas que viveram no primeiro século, durante o ministério de Jesus e posteriormente foram seus apóstolos, que escreveram esses escritos. Então, a crítica acabou caindo por terra, porque a crítica falava, foram pessoas do segundo século que escreveram e botaram o nome deles para criar autoridade. Foi isso, tá? Então, você tem essa questão, essa questão da teoria aí dos evangelhos, das fontes dos evangelhos. Você tem a questão da linguagem, das figuras de linguagem. Você não tem só figuras de linguagem, tem expressões idiomáticas, igual eu mencionei em outras aulas. Então, aqui no livro, na página 83, ele cita no tópico 4.2, figuras de linguagem dos evangelhos. No segundo parágrafo, ele cita um exemplo de figura de linguagem que está em Mateus 5, do 29 ao 30. Tá? Mateus 5, do 29 ao 30. Portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Bom, nenhum cristão do primeiro século arrancou o próprio olho. Então isso daqui é uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero, para tratar da gravidade do problema. Compreender dessa forma. Considera
que você deveria ter seu olho arrancado simplesmente por olhar e cobiçar. Considera dessa forma, que aí você não deixa de ser um pecador arrependido, né? Você achar que está tudo certo, você vai continuar, vai estar cobiçando, vai achar que não tem nada errado, né? Mas, né? E ele cita outros exemplos de figuras de linguagem, que está em Mateus 6,21, aí teria que ler, porque eu não lembro, tem Mateus 6,21. Mateus 7, do 7 a 8, isso deve ser aquela passagem do argueiro do olho, né? Tira o argueiro do olho do irmão, né? Uma espécie de metáfora. Então você tem figuras de linguagem nos evangelhos, tá? Achar que tudo aquilo é literal, senão tu vai arrancar o olho, vai virar eunuco, porque tem eunuco por causa do reino dos céus, vai se castrar e é dor. Eu acho que foi um camarada que fez isso, quando no início da minha caminhada, arrancou os olhos. Literalmente. Lá eu ia à consagração lá no Norte Quinto, na igreja que começou lá, né? E ele realmente deu até testemunho, dizendo que ele não aguentava mais olhar, ou desejar, pegar, ele arrancou os olhos. O que ele faz com a mente dele agora? É um problema sério. Eu me assustei, deu vontade. Sexo imaginando. Deu vontade de eu abandonar tudo. Eu nunca sei que Deus desse jeito, agora vai me levar no lugar. E até eu fiquei com medo, mas foi literal. Ele dava testemunho ali em vários lugares na época, né? Pois é. Ficou gloriado. Chamava contato de testemunho aí, né? Literalmente. Eu contava ele porque ele falava, né? Que ele não aguentava mais errar. Esse é o entendimento do ser humano. É você distorcido pela natureza que responda dele. Mas é isso que acontece. Literalidade é um problema. Ele fala aqui para estudar paralelamente os evangelhos, aí você vai ver as semelhanças entre os sinóticos, né? E considerar aí o aspecto histórico dos evangelhos. Os evangelhos são um registro histórico, mas histórico no que sentido? No mesmo sentido do Antigo Testamento. Ele quer registrar, efetuar registros históricos que evidenciam a manifestação de Deus. Tá? É teológico, é uma narrativa com objetivo teológico. Ele não tem o objetivo de contar a história em si, mas de contar uma história de que naquela história se veja a presença de Deus, se veja a manifestação de Deus, do Deus que criou todo o céu e toda a terra. Tá? Vai ver dessa forma. Então, as narrativas do Evangelho semelhantes às narrativas do Antigo Testamento. Tá? E aí vem o capítulo 5, e a gente vai terminar, graças a Deus, bem corrido. Ainda deu 8h30. Ai, não, eu vou acordar. Então, graças a Deus. Aí vem as epístolas como resposta aos desafios da igreja primitiva, ou seja, é inspirado por Deus, mas as epístolas, elas foram escritas para a orientação de problemas específicos das igrejas, boa parte delas. Você tem a questão dos judaizantes ali com os crentes da Galácia. E aí Paulo vem escrevendo aos Gálatas, né, repreendendo aqueles que foram se entregando ao judaísmo, de novo, às práticas judaicas. E aí ele vai fazendo algumas abordagens acerca da lei, e chega na questão da carne, da luta da carne com o espírito, e fala, os frutos do espírito são coisas que as pessoas praticam contra as quais não há lei. Ou seja, toda a ênfase daquela epístola era em função da lei mosaica, porque eles estavam, crentes judaizantes estavam querendo fazer com que aquela igreja da Galácia praticasse as questões judaicas, a lei judaica, quando isso já havia até sido tratado aí alguns creem que o Concílio de Jerusalém já tinha acontecido, outros não, tá? Mas aquela questão já havia sido tratada. Por isso que Paulo fala, vocês estão tornando a escravidão. Então, era um problema daquela igreja. A igreja de Corinto, você só vê problema. Tem pastor que tem que mudar o nome da igreja dele para Corinto, né? Botar lá, a igreja de Corinto, que é tanto problema. Então, o sujeito tinha
o enteado dormindo com a madrasta, tinha divisão sobre Paulo, sobre Cristo, tinha gente comendo coisa sacrificada no Brasil. Você tinha problema na questão do culto, que muito crente pentecostal, né? dá ênfase aos dons, né? E aí temos dons, vamos usar. Aí uma baderna no culto e Paulo está falando, 2 ou 3, não mais. Ele começa a limitar, começa a falar essa mulherada aí, que está orando com a cabeça descoberta, né? Que também é um problema da cidade de Corinto, por isso que ele fala, por isso nós não temos tal costume, porque ele está fazendo referência à questão das prostitutas vestais, né? Sacerdotisa de prostituição da cidade de Corinto lá. Então, ele vem colocando toda aquela questão, tinha gente dentro da igreja, muito provavelmente participando daquilo. Gente dentro da igreja indo lá comendo nos ídolos de igreja lá. Você tinha uma série de problemas. E Paulo falando, olha, só tem um dom que é melhor que todos, e depois desse é de profecia, tá? Quando compara a profecia com língua, profecia das 10 a 0. É isso que ele está falando. Mas o que ele pentecostal ele dá muita ênfase do quê? Na língua. E aí, não que eu não creia no dom de língua, né? Porque, mas eu aprendi a pensar um pouco diferente. Não eu creio no que as outras igrejas falam. Mas como é que o mundo é batizado com o Espírito Santo? Se ele não fala complicou. Tá? Então são questões. Mas pergunta fácil, né? Não, para a gente entender a maneira dos outros pensarem. Quando você fala de batismo com o Espírito Santo, você tem 4 vertentes. Você tem a vertente que o batismo com o Espírito Santo acontece na conversão. Apesar de a gente ter textos bíblicos que fica bem claro que não é bem assim, tem denominações que crescem. Você tem denominações que creem que o batismo com o Espírito Santo é um momento diferente da conversão, mas que pode acontecer ao mesmo tempo. Tá? Então, você se divide em 2 aí, os 2 não vão chegar ao 4 desses 2. Então, compreender o seguinte: tem gente que crê que o batismo com o Espírito Santo é no momento da conversão. Tem gente que crê que não exatamente é no momento da conversão. Pode ser ali ou pode ser no momento posterior. Tá? Descartando a primeira, que é o que crê no momento da conversão, crê no momento posterior. Aí vem mais 2 teorias. A questão desse movimento posterior. Qual a evidência que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo? O pentecostal vai mencionar que é o dom de língua. Por isso que é a pergunta aí do muro, né? O pentecostal vai falar que é o dom de língua. Outras igrejas não. Por exemplo, a igreja do Nazareno, ela crê que uma pessoa possa ser batizada com o Espírito Santo, a evidência pode ser outro dom. Dá um exemplo. O presbítero Reginaldo está profetizando com o Rafael em línguas. Eu nunca falei em línguas, hipótese, tá? E aí, eu interpreto tudo que o presbítero Reginaldo falou, mas eu nunca falei em línguas. Eu sou batizado ou não com o Espírito Santo? Está entendendo? A gente precisa entender a maneira como as outras denominações pensam. E isso nos traz ali para a questão do primeiro século ali. Tá? Compreender isso. Isso nos traz para a questão do primeiro século. Muito provavelmente o que se estava dando evidência era a mesma forma como se hoje se dá evidência acerca do batismo do Espírito Santo. Tem que falar em língua e o apóstolo Paulo está falando: olha, o principal é profetizar. A igreja precisa entender o que você está falando. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Tem até o versículo de Paulo. Ou se a flauta tocar um som que não é reconhecido, vai ter. Então, é compreender que existem outras visões diferentes da visão pentecostal, que colocam pontos
que às vezes a gente fica sem resposta. Porque se eu afirmo 100% que a evidência do batismo do Espírito Santo é o dom de língua, aí vem a pergunta do sujeito que não é pentecostal. Como é que o mudo é batizado? Mudo? Não, mas aí você tem uma explicação de que quando Deus ele separou os nossos irmãos no ano passado para fazer a obra de Deus, existia uma exigência tanto dos sacerdotes como de Deus, que as pessoas que não tivessem perfeição, fossem aleijadas, não poderia colocar. Então, mudo, a não ser que Deus quisesse fazer um milagre precedido do batismo. Vou batizar e vai falar em mim. Isso é uma possível explicação. E não é uma explicação bíblica. Isso daí está E escrito. outra coisa, pastor, Isso é uma interpretação. o apóstolo Paulo ele estava fazendo uma advertência. Quando ele fala assim, eu preferiria, não sei qual capítulo do versículo, eu não vou guardar, eu preferiria falar na minha própria língua, que todos entendessem o que falava os 9 dons, ou seja, estava havendo uma bagunça na questão de entendimento dele, estava chamando a atenção. Olha, eu prefiro não falar em línguas. Talvez eu nunca, mas eu quero falar para vocês entenderem. Eu prefiro falar de profecia do que em língua. Chamando a atenção da bagunça. Então, sim, esse é o contexto. Esse é o contexto, né? Sim. Mas você não vê preocupação em Lucas, que escreve Atos, que registra o dia de Pentecostes. Você não vê preocupação em Paulo em mostrar qual é a evidência do batismo do Espírito Santo. Ele simplesmente relata. Porque isso não é importante. E aí eu estou dando muita importância a isso. Tá? E aí é o que acontece na igreja de Corinto. Estava se dando muita importância a isso. E ele aí começou a falar, um dom mais excelente que é o amor. Ou seja, diante do amor, nenhum desses dons chega perto. E com relação ao dom de línguas, ou seja, eu estou tendo um problema com o dom de línguas. Por que ele mencionou um dom específico? Porque ele estava tendo problema. Por quê? Por que ele manda 2 ou 3 só profetizar? Porque estava todo mundo. Ou seja, a ideia pentecostal que eu tenho de culto hoje seria repreendida por Paulo. Que hoje, todo mundo. Esse é o contexto. E Paulo está falando bem claro ali, ó, o de profecia é melhor que o de línguas. Eu tenho um problema por causa disso. Então, entender que aquele texto trata daquela situação, igual o irmão falou. Ele não quer tratar de evidência no batismo com o Espírito Santo, ele não quer formar ali um conceito, nem ele, nem Lucas nos seus relatos acerca disso, eles não querem formar um conceito, isso acontece assim, eles não têm essa preocupação de falar e de colocar uma regra da maneira que aquilo acontece. Isso acontece assim, eles não têm essa preocupação. A preocupação deles é a seguinte: houve uma manifestação sobrenatural de Deus, onde as pessoas foram revestidas de poder, e isso aconteceu desta maneira. Ele não tem essa preocupação. É o dom de línguas, é o dom de profecia que é evidência, é o dom de palavra de ciência. Ele não tem essa preocupação, nenhum deles. Nós é que criamos essa preocupação. Nós criamos essa preocupação. Você vê que quando fala que escolhemos os diáconos lá em Atos 6, fala, eram homens cheios do Espírito. Ele não tem a preocupação de falar, era homem que foi batizado com o Espírito Santo. A preocupação deles não é essa. Nós é que invertemos a preocupação. Nós estamos sofrendo hoje por causa Sim, por causa disso. Tem homens excelentes para ser consagrados. Eu não digo acerca do ministério, não. Não, mas para ser Eu digo acerca de situação assim. Vai a Luciene, alguém virou para ela, você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Vou te contar também uma coisa no caso que aconteceu comigo. Aí a Luciene está lá buscando, aí vem a irmã cheia do poder lá que está com o microfone na mão. Irmão, dá glória, e aquela coisa toda, e no final, porque você não fala em línguas, ela fala que você não teve fé. Tu sai dali arrebentado.
Eu participei em Guadalupe, em que uma parente do Malafaia, não sei se era irmã, não sei se era quem era, ela estava pregando e ela falou: Deus está colocando uma pedra na tua mão, fecha a mão. Aí todo mundo fechando, né? Deus está colocando uma pedra na tua mão, abre. Aí, está vendo essa pedra? Aí minha senhora disse que viu, eu não vi nada. Aí a infeliz me fala assim: você não viu, você não tem fé. Eu estou colocando isso, não estou falando de questão de consagrar obreiro, não, essas questões. Isso daí isso daí é outra questão. O obreiro pode ser consagrado e ser batizado posteriormente. Não tem nada que diga que ele para ser. Não, biblicamente não tem. Mas o que acontece? A questão não é nem essa da questão do obreiro. É um negócio além disso. Qual o negócio além? Você pegar e arrebentar alguém por causa de um pensamento que é teu, não é bíblico. É bíblico que eu digo, não é que é contra a Bíblia. Não está explícito na Bíblia, é isso que eu quero dizer. Não está explícito na Bíblia. Tá? Ou, irmão, eu falo em língua. Tem gente que tem um irmão que é de outra igreja, que é muito mais manso do que eu. Que é muito mais contrito do que eu. E eu digo, é mais cheio de espírito do que eu. E eu vou dar ênfase em língua. Entendeu? Não estou falando de casa de ovelha, eu estou falando de membro, de público, da maneira de raciocinar dos membros, porque quem mata o membro não é o pastor. O pastor está ali cuidando do membro, é quando o membro aborda o outro. Aí vem com um negócio desse, pau! Senta a bolacha. Aí quem tem que resolver o problema é o pastor da igreja. O pastor da igreja. Está entendendo? Aí você pega um sujeito que não tem problema na fala. Tá? Ele aceitou Jesus numa igreja pentecostal. E ele ouve uma pessoa falar para ele que se você não foi batizado, porque aí quando ele ouve que é dom de língua, ele vai crer da maneira que o irmão falou. Qual foi a maneira que o irmão falou? Se Deus tiver uma obra nele, ele passa a falar ali, dá voz a ele. Dá voz a ele, começa a falar. E fala em línguas e começa a falar normal também. Milagre. Aí, contando que isso não aconteça. Tá? Ele está numa igreja pentecostal. Os membros pentecostais, fervorosos, eles vão falar, igual essa irmã que pegou e falou: se você não viu, você não tem fé. Se você não foi batizado, você não tem fé. Tu matou a fé do mundo, né? A gente dá ênfase ao que não tem que dar. Tá? A gente dá ênfase ao que não tem que dar. Cada igreja com a sua doutrina, mas a gente precisa medir certas coisas, porque os casos vêm na nossa mão. Vem na nossa mão. Aí se a gente se depara com esse tipo de problema, como é que fica? Imagina alguém entrando, não sei se ainda tinha uma pessoa aqui no Novo Rio de cadeira de roda. Então, vamos supor. Chega lá, eu chego lá no Novo Rio, vou pregar. Deus vai fazer um milagre hoje. Irmão, eu tenho medo disso. Ferrei. Mas o sujeito chega lá, Deus vai fazer um milagre hoje. Vem aqui na frente. Aí ele leva a mulher de cadeira de roda. Deus vai curar você. Aí a mulher não sai andando. Aí eu faço igual no Universal, você que não tem fé. A gente tem que tomar cuidado com certas coisas, está entendendo? A não dar ênfase a coisa que nem o escritor bíblico deu. A criar uma doutrina em cima de um dom. O escritor bíblico ele não quis criar doutrina em cima do dom. Ele foi mencionando quais são os dons, foi mencionando
acerca de, dando uma explicação à igreja acerca dos dons em si, mas não teve preocupação em fazer um dom. Ele foi corrigir ali um problema que estava acontecendo na igreja. Ele também não quis falar, dar mais ênfase à profecia, né, como se um dom fosse mais importante do que o outro, tá? Porque os dons eles são dados conforme o Espírito quer, para aquilo que é proveito dele. Não, porque senão você tem palavra de ciência e eu tenho interpretação de língua, e você vai se entristecer porque não tem interpretação de língua. É por isso que Paulo está falando, tem o dom de língua, tem o dom de profecia. Mas como você tem esse problema aqui, melhor profetizar, irmão, todo mundo entende. Eu não queria ali fazer uma hierarquia de dom. E aí eu quero criar uma doutrina acerca de hierarquia de dom. Eu crente hoje, né, no século XXI, não pode ser assim. Nossa preocupação não pode estar nisso. Entendeu? Não pode estar nisso. Incentivar as pessoas a buscar com zelo os dons espirituais. Ele não fala nem buscar com zelo o batismo com o Espírito Santo. Ele não tem uma preocupação doutrinária acerca disso. Não, é buscar poder do alto. Era isso que ele está falando. Jesus, quando falou que ia derramar poder do céu, ele falou que ia batizar os outros com língua. Só falou que ia derramar poder. A preocupação nunca foi essa. Quem criou essa preocupação? Deus. Tá? Então, é começar a tirar certas coisas, não que não tenha importância a doutrina da igreja, se ensina a doutrina da igreja, mas não como se aquilo fosse um elemento de divisão, de dissensão ou de segregação. Não pode ser. Entendeu? Não pode ser. Eu não tenho essa segregação em outra igreja que entende diferente, porque para eles tanto faz qualquer dom é dom. Está vendo como a gente... E criou-se uma soberba espiritual na Assembleia de Deus por causa desse bendito dom de língua. Criou isso durante vários anos. 30, 40 anos. Onde se considerava que os assembleanos em si, porque o assembleano é que tem muito essa defesa, eram excludentes. Só eles se consideravam salvos. Estão compreendendo isso? Não é discutir doutrina, não tem importância. A preocupação de Deus nunca foi essa. Senão tinha deixado toda uma doutrina, né? A evidência, foi evidenciado que eles foram batizados pelo dom de língua. Não estou falando que a evidência não é essa não, tá? Eu estou falando que não existe em Deus preocupação acerca disso. Mas Paulo ele incentivava bastante, né? Paulo ele sim. estava ministrando sobre a igreja de Éfeso, que estava estudando, e ele falava que ele chegou na cidade lá e tinha poucos cristãos, uns 12, se não me engano, e eles perguntaram: e que vocês são batizados? E lá, nós somos batizados no batismo de João. E lá, ele entendi. E o Espírito Santo, eles falaram assim: a gente nem sabe que é Espírito Santo. Aí eles começaram a incentivar, e eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, para falar outras línguas, e começaram a crescer o trabalho naquela cidade de Éfeso, baseado nessa nova doutrina que o pastor Paulo chegou lá, que era o Espírito Santo, que eles não conheciam. Sim. Por isso estavam lá. Então, depois que o homem se bateu no Espírito Santo, eles receberam o Espírito de poder, eles começaram o Evangelho, em números, onde Paulo chegou lá. Entendeu? Eu vejo um ponto que é bem importante, claro que o exagero, tanto que ele em Coríntios estava corrigindo o exagero, mas ele chegou em Éfeso, agora dizendo assim: olha, agora tem uma. Então. Ele incentivando, ele nem sabia que existia. Então, a gente nem sabe que é Espírito Santo. Então, em Éfeso, ele podia fazer isso. Mas lá ele não sabia. Em Corinto, ele não podia fazer. Não podia fazer. Ia dar um cada problema. você tem que conhecer como está lidando. Isso aí. Entendeu? Então, a nossa preocupação, mas a preocupação da Assembleia geralmente não é essa. Não é. Não, aqui eu posso chegar, igual eu ouvi um casal, que eles conhecem um pastor que está na Batista, fala em língua, tem visão, e ele falando que ele se refreia o tempo todo. Lá ele não pode.
Estão entendendo isso? Porque a preocupação não é o dom. Às vezes, a utilização do dom no lugar errado destrói a obra. Que era o caso de Corinto. Respondendo a pergunta que você fez no início, você não sendo batizado, mas você tem um dom de visão, de interpretação. Sim. É possível, porque se fosse uma regra, por exemplo, eu sou batizado no Espírito Santo, eu deveria ter os 9 dons. Na verdade, então, não.